Seja muito bem-vindo à série Conta de Energia Explicada, onde você irá entender como funciona a conta de energia da sua empresa e vai aprender a visualizar oportunidades para reduzir a sua conta. Eu sou Breno Pinheiro, engenheiro eletricista, especialista em gestão de energia, e vamos falar hoje sobre os postos tarifários. Você sabe o que são? Imagine a seguinte situação: uma cidade tem um trânsito muito congestionado durante os horários de pico, quando muitas pessoas estão indo ou voltando do trabalho. São longos engarrafamentos com muitas horas de espera para chegar ao seu destino, gerando bastante transtorno e insatisfação. Se você fosse o prefeito dessa cidade, o que você faria? Comente aí, o que você faria? Bom, acredito que a grande maioria de vocês vão responder muito simples: construir mais ruas e avenidas, aumentar a infraestrutura da cidade para poder mais carros poderem ir e vir e reduzir os congestionamentos, certo? É uma opção, mas qual é a vantagem e desvantagem dessa opção? Bom, a vantagem é que vai aumentar, as ruas, alargar as avenidas, mais carros vão passar, por minuto. Porém, é um investimento alto a se fazer, Construir uma ponte, um viaduto, mais uma pista, tudo isso é investimento. E por mais que a gente tende a pensar, que a prefeitura tem bastante dinheiro, mas dinheiro não é infinito, não é? Então, a prefeitura, ela não tem uma receita assim, uma produção de dinheiro. Da onde que vem todo o dinheiro que ela usa? Dos nossos impostos, Então, a prefeitura, para aumentar o investimento, para poder construir, fazer um investimento desse tamanho, construir mais ruas, avenidas, aumentar a infraestrutura, ela precisa aumentar os impostos. E aí vem uma outra opção: incentivar o uso de transportes alternativos nos horários de pico. Então a prefeitura pode ter essa opção de construir, aumentar a infraestrutura, sob um investimento alto, mas ela também pode incentivar o uso do transporte alternativo. Ela pode chegar a fazer o seguinte, como a Prefeitura de São Paulo fez. A partir de hoje, um dia, somente os veículos de placa par, e no dia seguinte, os de placa ímpar. É uma opção que tu reduz a quantidade de veículos nas ruas e reduz a necessidade de investimento para aumentar vias, aumentar a infraestrutura, certo? E você, o que você acharia melhor? Aumentar os impostos, mas ter a comodidade de andar com seu veículo ali todo dia? Ou um dia sim, um dia não, andar de transporte público ou de carona, ou se exercitar na sua bicicleta e ao trabalho, mas reduzir a quantidade de impostos? Então, no setor elétrico, no sistema elétrico brasileiro, a gente tem uma situação bem parecida. A gente tem um consumo alto de energia e quando ocorre ali os congestionamentos, na energia, é quando você começa a ter falta de energia. Então, se começa a congestionar a rede, vai acabar eventualmente uma cidade ficando sem energia, um bairro, vai acontecer as quedas de energia, certo? Então, o regulador elétrico, do setor elétrico, ele tem um paradigma bem parecido. Eu posso aumentar a infraestrutura, aumentar a quantidade de linhas, de redes, subestação, de equipamentos elétricos, só que isso é oneroso, isso tem um custo, certo? E se tem esse custo, de onde é pago todo o investimento elétrico?
na conta de energia. Então, todo investimento que é feito no setor elétrico, no sistema elétrico brasileiro, seja ele qual for, quem paga ele é a gente, na nossa casa, na nossa indústria, na nossa empresa, na conta de energia. Então, se você aumentar as linhas, se você aumentar as redes, você vai encarecer a tarifa de energia. Então, o regulador elétrico pensou bem, né? Tinha essa opção de construir mais redes, mas também tinha a opção de incentivar a redução de consumo nos horários de pico. Então, bem aqui, começa a surgir os postos tarifários horários, certo? Então, eu trouxe aqui esse gráfico para a gente tentar entender um pouco mais, né, a necessidade, né, o nascimento dos postos tarifários. Aqui nesse gráfico, vou botar aqui um apontador a laser, né, para vocês olharem melhor. Nesse gráfico, a gente tem aqui cada hora de um dia, né, é o perfil de carga hora a hora, né, durante um dia do Brasil, e aqui nesse eixo a gente vai ter a potência em gigawatt, certo? A gente vê que na madrugada o consumo ele vai reduzindo até 4 horas da manhã ali, onde chega no menor consumo, né? E aí 5 horas da manhã começa a aumentar, né, até 8 horas da manhã, pela manhã, né, meio que estabiliza o consumo. Então aqui a gente, a partir das 8 horas, tem um consumo um pouco maior do que o da madrugada, né? Quando dá meio-dia, você tem uma queda no consumo, e às 13 horas um aumento novamente, só que agora aumenta mais do que o da manhã. Então a gente vê que o período da tarde tem um consumo mais elevado, né? Bem mais elevado do que o da manhã. Então aqui na manhã você com 75 gigawatts, né, atende a rede, porém na tarde chega a quase 85 mil gigawatts. Então é um aumento considerável, certo? E aí quando dá ali às 17 horas tem novamente uma queda, e bem aqui nesse ponto das 17 horas eu fiz uma outra linha em laranja, certo? Você está vendo aqui esse gráfico vindo em azul, chegando às 17 horas, ele alternando entre a parte laranja, entre o gráfico laranja e o gráfico azul. Por que eu fiz esse gráfico laranja? É para você ver que quando dá às 17 horas, ele tende a ir nessa direção. Então, ele tende a ser bem maior, o laranja, o gráfico laranja, do que o gráfico azul. E por que isso? Porque esse seria o consumo normal se não houvesse nenhuma interferência do operador, né? Nenhuma interferência do regulador do setor de energia. Então a gente vê que o consumo poderia chegar a 95 mil gigawatts, né? Às 19 horas, e começaria a reduzir. Pois bem, para você entender como funciona para você entender como funciona a infraestrutura do setor elétrico, você precisa construir o setor que atenda o horário de pico, o maior consumo de energia, certo? Então, se o consumo fosse esse de laranja, consumo sem nenhuma interferência, você deveria construir um sistema para atender 95 mil gigawatts de potência. E aí você vê que deveria atender essa linha, bem aqui, dos 95 mil, só que a maior parte do tempo ele não usaria isso, ficaria bastante ocioso, inclusive na madrugada aqui, usando menos de 70 mil. Porém, a gente deve construir o sistema para atender a maior demanda no horário de maior congestionamento, certo? É como se fosse nas avenidas de carro, você tem que construir as avenidas que atendam o maior horário de pico. Por quê? Porque senão trava o trânsito e naquele horário não vai
ser possível utilizar as vias de trânsito da mesma forma que o setor elétrico. Se você construir aqui um sistema para 90 mil, nessa linha de 90 mil, quando passar desse horário, vai ficar muita gente sem energia e só vai restabelecer de novo quando reduzir. A gente não quer isso no setor elétrico, né? A gente quer que a gente tenha energia 24 horas por dia, né? Energia com alta disponibilidade, né? O que a gente fica mais chateado quando falta energia, né? Principalmente quando a gente não tem um gerador de emergência na nossa indústria e falta energia, a gente para a nossa produção, entendeu? Então isso não é o que a gente quer. Então, por conta disso, o que foi feito? Os postos horários. Pode definir bem aqui, por exemplo, vou definir o dia, as 24 horas, em 2 períodos. Um período de menor demanda e um período de maior demanda, certo? Então, o horário da madrugada, manhã e tarde, poderia ser o período de menor demanda, e esse horário da noite, onde tem essa parte laranja, poderia ser um outro posto tarifário de maior demanda. E aí, qual é a ideia? Eu posso fazer o seguinte, nesse horário de maior demanda, eu vou jogar a tarifa de energia lá para cima. Um exemplo, vai ser 10 vezes mais caro do que o restante do dia. Então, você vai pensar 2 vezes antes de consumir normalmente nesse horário de pico. Então, se a tarifa é mais alta, vai tender a reduzir o consumo nesse horário, seja reduzindo a linha de produção, reduzindo ali a produção da sua indústria, da sua fábrica, ou até mesmo nesse horário tirando da rede e colocando em um gerador, que um gerador seja mais barato, né? O diesel que eu vou pagar no diesel seja mais barato do que essa tarifa. Então é dessa forma que o setor elétrico incentiva a redução de consumo nesse horário de pico, nesse horário de maior demanda. Ele define um posto tarifário bem mais caro para esse horário. E o que a gente observa? Ao invés de consumir essa linha laranja, ele vem pela linha azul, que essa é a linha, é o real perfil de consumo em um dia do Brasil. Então ele chega aqui no período da tarde e cresce até ali os 87 mil gigawatts de potência e começa a reduzir novamente. Então aqui eu tentei mostrar para você o porquê de existir o posto tarifário, porque a gente consegue reduzir essa curva desse perfil laranja para o perfil azul. E com isso, a gente consegue reduzir o investimento. A gente não tem mais necessidade de construir uma rede que suporte 95 mil gigawatts. A gente agora pode construir uma que atenda 90 mil, por exemplo. Então, essa diferença é uma diferença muito grande na conta de energia. Entendeu? Então, passando aqui, o que são os postos tarifários, a gente vai ver aqui, você pode tentar entender essa imagem como se fosse as 24 horas, as mesmas 24 horas que a gente viu na imagem anterior. E aí, o regulador do sistema elétrico, ele define da seguinte forma: olha, eu vou ter o horário mais barato aqui, o horário fora ponta, ou fora de ponta, e o horário mais caro, o horário de ponta, né? Seriam aqueles horários que a gente viu. Então esse horário de ponta seria aquele período da noite ali que tivesse a maior demanda de energia. E em algumas situações a gente vai ter um posto tarifário intermediário entre o fora ponta e o ponta, chamado de posto intermediário, né? Horário intermediário. Pode ocorrer aqui antes e depois do horário de ponta. Então aqui eu tento ilustrar para vocês o que são os postos tarifários. São períodos do dia em que a tarifa vai ser diferenciada, certo? E por conta disso vai induzir o seu modo de consumo, ou deveria induzir se você conhecer essa situação, certo? E quais são os tipos de postos tarifários? Bom, como a gente viu, quando a gente
retrata a conta de energia de média tensão ou alta tensão, que são as contas de energia do grupo A, os consumidores do grupo A, quais são? Indústrias, fábricas, grandes lojas, supermercados, inclusive condomínios, certo? A gente vai ver então horário de ponta e horário fora de ponta ou fora ponta. E o que seria horário de ponta? Você já deve ter percebido até aqui que o horário de ponta ele é o horário de maior demanda, né? Então, horário de ponta ele vai compreender 3 horas consecutivas determinadas pela companhia de energia. A companhia de energia também é conhecida como distribuidora de energia ou concessionária de energia. Então, se atente a esses termos, que hora ou outra eu vou estar falando um desses. Quando eu me referir a distribuidora ou concessionária, eu vou estar falando da companhia de energia. É aquela que entrega energia para você, na sua indústria. Bom, esse horário de ponta, ele deve estar entre o horário de 17 e 23 horas, ou de 5 às 11 da noite. Mas Breno, eu não entendi. Você me disse que são 3 horas consecutivas, mas aí você me disse que tem que estar entre o horário de 5 às 11, que é um horário aí de 6 horas. Calma lá, vamos entender, vou tentar lhe explicar. O horário de ponta ele deve estar entre as 17 e 23, mas ele tem que ser 3 horas consecutivas. Então, a concessionária, ela que vai definir qual horário que ela quer colocar, o horário que ela quer reduzir o consumo, e ela vai definir, por exemplo, pode ser de 17 às 20, então são 3 horas consecutivas dentro desse horário. Ela pode fazer também de 18 às 21, de 19 às 22, então fica a cargo dela, né, sendo esses 3 horários 3 horas consecutivas. Somente ocorre em dias úteis. Bem aqui eu já vi muitas pessoas se enganarem quanto a isso, né? Muitas empresas se enganarem, pensar que ocorre horário de ponta também no sábado e domingo. E não, só é de segunda a sexta. Entendeu? Então, horário de ponta. Essas 3 horas mais caras, elas vão ser apenas segunda a sexta. Quando chega final de semana, não existe mais horário de ponta. Também não ocorre horário de ponta em feriados nacionais, né? Então, são 11 feriados nacionais que a gente vai ver que também não ocorre o horário de ponta. Então, aqui você tem que prestar atenção, que eu já vi clientes se confundirem com isso. Pensa também que feriados estaduais e municipais também entram aqui nessa isenção, digamos assim, do horário de ponta. E não é verdade. Se você está lá no aniversário da cidade, que é um feriado municipal, mas se for em um dia útil, vai ocorrer horário de ponta. Entendeu? Se for um feriado de emancipação do seu estado, seja lá o que for, vai ocorrer horário de ponta. Entendeu? Só não vai ocorrer nos feriados nacionais, os definidos por leis federais. Certo? E no horário de ponta, como a gente já adiantou, é onde vai ocorrer a tarifa mais cara. Porque eu quero incentivar a redução de consumo para evitar ter que aumentar o investimento em redes, em linhas. E o horário de fora de ponta? Bom, fica fácil. É o restante do que não é ponta. Então, se aquele horário não é ponta, ele vai ser fora de ponta, né? É o período complementar ao horário de ponta. Ele ocorre todos os dias. O que eu quero dizer com isso? O horário de ponta é apenas de segunda a sexta, se não for feriado nacional, certo? Mas quando dá no sábado? Quando dá no sábado, o dia inteiro é fora ponta. Beleza? Entendido? E possui a menor tarifa. Né? Então, você pode até ficar em dúvida, né? Por que não tem ponta nos finais de semana?
porque até trazer como uma curiosidade para vocês, o horário de ponta ele ocorre por conta da maior demanda no consumo, né? Durante o dia ali onde tem a maior demanda, onde pode ocorrer um congestionamento da rede, digamos assim. Mas o maior consumo, um consumo muito relevante da rede elétrica são de grandes indústrias, de grandes empresas, de lojas, supermercados, de grandes clientes. Então, nos finais de semana, a gente tende a ter uma redução natural de consumo, porque muitas indústrias não funcionam no final de semana, ou então reduzem a sua operação. Então, por conta disso, o regulador elétrico ele não viu muito sentido em deixar horário de ponta também nos finais de semana. E eu queria trazer aqui os 11 feriados nacionais que você pode consumir à vontade, consumir sem preocupação de ter uma tarifa mais cara ali no dia, que é a terça-feira de Carnaval, a sexta-feira da Paixão, é um feriado aí da semana de Páscoa, Corpus Christi, né? E aqui eu não coloquei as datas porque não é um dia fixo, né? No calendário ele varia de ano em ano, porém a gente já vai ter aqui Confraternização Universal, dia 1º de janeiro, Tiradentes, Dia do Trabalhador, Independência do Brasil, Nossa Senhora de Aparecida, que o feriado, apesar de ser Nossa Senhora de Aparecida, mas muita gente comemora o Dia das Crianças. Inclusive, algumas pessoas acham que o feriado é do Dia das Crianças, né? Mas não é de Nossa Senhora de Aparecida, né? A padroeira do Brasil. Tem o de Finados, Proclamação da República e Natal. Então, você vai ver aí que vai ter 11 dias que, caso caia no dia útil, você pode não ligar o seu gerador de energia ali, né? A gente vê que uma das opções para evitar ou mitigar esse horário de ponta é com um gerador de energia, né, para horário de ponta. E a gente já viu, né, muitas empresas que configuram um gerador para entrar de segunda a sexta, mas ele acaba entrando também nesses feriados nacionais. Então, tem como configurar para poder não entrar nos feriados nacionais. Então, se no dia 21 de abril, dia de Tiradentes, caiu numa quarta-feira, se tiver configurado nessa configuração padrão do gerador, o gerador entra da mesma forma e acaba ficando mais caro, né? Porque o diesel ele é mais caro do que a tarifa do horário fora ponta. Sigamos aqui. Eu queria abrir uma ressalva para os postos tarifários na baixa tensão, que a gente vai ver uma pequena diferença, né? Qual é a pequena diferença? A gente vai ter horário de ponta, fora ponta, mas entra aqui mais um player aqui, né? Mais um item, o horário intermediário. Então, o horário intermediário ele ocorre apenas nos postos tarifários na baixa tensão. Então, se você é ligado na alta ou na média tensão, você não vai ter horário intermediário. E o horário de ponta na baixa tensão, qual seria a diferença? Bom, é o mesmo horário de ponta para qualquer consumidor. O mesmo horário. Se o horário de ponta aí no seu estado é de 18 às 21, o horário de ponta na baixa tensão também vai ser de 18 às 21. Quanto a isso, não vai ter diferença nenhuma. Possui também a maior tarifa. Agora, a tarifa pode ser diferente. A tarifa em média tensão no horário de ponta pode ser diferente da tarifa em baixa tensão no horário de ponta. Isso por questões técnicas, né, de custo. A distribuidora de energia ela tem um custo maior para te entregar a energia em baixa tensão do que em média tensão. Então, isso reflete na tarifa. Horário fora de ponta. Aqui a gente vai ter uma pequena diferença, porque na baixa tensão ele vai compreender o restante das horas que não é ponta nem intermediário. Então, enquanto na média tensão é só o que não é ponta, aqui é o que não é ponta e o que não é intermediário. Então, horário fora de ponta, na baixa tensão aqui ele vai ter menos horas. E possui também a menor tarifa.
E de novo, a mesma ressalva, a tarifa do horário fora de ponta em baixa tensão pode não ser a mesma do de média tensão. E aqui a gente vem no horário intermediário, na baixa tensão, que só ocorre na baixa tensão. Esse horário intermediário, ele tem umas regras um pouco mais complicadas, né? O que são? Até 2 horas antes e até 2 horas depois do horário de ponta, determinado pela distribuidora. Quem é a distribuidora? A concessionária de energia. Só que esse horário intermediário, ele tem que totalizar 2 ou 3 horas em um dia, certo? E ele vai também possuir uma tarifa intermediária. Vai ser uma tarifa maior que fora ponta, mas menor que ponta. E somente existe em baixa tensão. De novo, somente existe em baixa tensão. Talvez não tenha ficado tão claro aqui o horário intermediário, mas por conta disso eu quero lhe trazer aqui um exemplo. Nesse exemplo, a gente vê primeiro aqui um de média tensão. A gente vai já chegar no do intermediário. Então a gente vê aqui as horas de um dia e a gente vê aqui os dois postos tarifários. Então fora ponta tem a tarifa aqui lá embaixo, né? E ponta que a tarifa sobe, né? Que é a ponta em laranja. Então a gente vê que fora ponta desde as 0 horas do dia e de novo, gente, isso aqui é um dia útil que não é feriado, certo? Porque um feriado ou então um final de semana é tudo fora ponta, às 24 horas do dia. Voltando aqui para o exemplo, a gente vê que desde as 0 horas tem fora ponta, a menor tarifa, vai aqui até as 16h59, né, a menor tarifa. Quando dá às 17 horas no relógio, começa o horário de ponta. Então, o que você consumir aqui começa a ser faturado mais caro. E vai aqui até às 19h59. Quando daqui às 20 horas em ponto, volta o horário fora ponta, certo? E onde que ocorre isso? Esse horário de ponta de 17 às 20? Na CEMIG. É a única distribuidora que utiliza esse horário de ponta, né, das 17 às 20, lá em Minas Gerais. A gente tem um segundo exemplo, que o horário de ponta ele entra às 17h30. Então, de meia-noite até às 17h29, você vai ter horário fora de ponta, a menor tarifa. Quando dá o relógio às 17h30, o horário de ponta começa a valer e vai até às 20h29. Quando dá 20h30, volta para o horário fora de ponta, certo? E onde a gente tem esse horário de ponta? Bom, a gente vai ter aí no Ceará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Sergipe, São Paulo, né? Em São Paulo a gente vai ter aqui na EDP, na Electro e na Enel, certo? Então, essas são as distribuidoras que possuem esse horário de ponta. A gente tem também algumas distribuidoras que definiram de 18 às 21, então são elas aqui você vai ter na Bahia, na Coelba, no Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Em Rio Grande do Sul a gente vai ter tanto na RGE quanto na CEEE. A gente vai ter também em São Paulo, né? A gente já vai ter aqui na Energisa Sul-Sudeste, na CPFL Santa Cruz, Paulista e Piratininga e também em Tocantins, certo? Aqui eu estou trazendo a lista dos postos horários, do horário de ponta, né? Qual é o horário de ponta, em qual estado, para você tentar localizar aí. De repente você não saiba qual é o horário de ponta da sua loja, da sua indústria, agora você vai saber, certo? A gente tem aqui também algumas que definiram de 18h30 às 21h30. A gente vai encontrar esse horário de ponta onde? No Pará e em Santa Catarina, certo? Eu trouxe esses horários de ponta para você se localizar, né, qual é o horário de ponta aí no seu estado, na sua cidade. Mas caso eu não tenha falado aqui da sua distribuidora, deixe no comentário abaixo
Olha, você não falou da distribuidora XPTO. Comente aí que eu respondo qual é o horário de ponta na sua distribuidora, certo? Eu queria trazer agora aqui, né, os exemplos em baixa tensão para você entender como é a dinâmica do horário intermediário. O horário de ponta é o mesmo, né? Eu trouxe aqui o da CEMIG. Da CEMIG, o horário de ponta é de 17 às 20 horas. Né? Então, está aqui representado nessas 3 horas, nessas 3 barras aqui, que é o horário mais caro de ponta. Só que a gente vai ter também o horário intermediário, que corresponde a 1 hora antes e 1 hora depois do horário de ponta. Então, falando aqui o gráfico, né? De repente você não está vendo o vídeo, está só ouvindo o áudio. E o que o gráfico aqui representa? Desde as 0 horas até as 15h59, na CEMIG, nesse exemplo, é o fora ponta, isso num dia útil. Quando dá às 16 horas, começa o horário intermediário, vai das 16 até as 16h59. Horário intermediário também só ocorre em dias úteis, tem a mesma regra ali do horário de ponta, certo? Então, o horário intermediário vai ter a tarifa um pouco maior do que o horário fora de ponta. E aí, quando der às 17 horas, aumenta a tarifa mais uma vez para o horário de ponta. Só lembrando, eu estou falando aqui dos postos horários em baixa tensão na CEMIG, certo? E o horário de ponta vai até às 19h59. Quando dá às 20 horas, a gente reduz um pouco a tarifa, vai para a tarifa intermediária, que vai das 20 até as 20h59. Quando dá as 21, você vai de novo para fora a ponta e segue assim até o dia seguinte. Queria trazer aqui mais um exemplo, né, da Coelba. Eu trouxe alguns exemplos ilustrativos aqui em baixa tensão para você ver de que forma pode ser o horário intermediário na sua distribuidora. Então, por exemplo, na Coelba, é interessante que na Coelba você vai ter apenas horário intermediário antes do horário de ponta. Após o horário de ponta você não vai ter horário intermediário. Aqui também vai totalizar 2 horas, como na CEMIG. Então, na Bahia, como é que funciona? Das 0 horas até as 15h59 é horário fora ponta, é a tarifa mais baixa. Quando o relógio marca às 16 horas, começa o horário intermediário, né? A tarifa dá um salto. Vai das 16 até as 17h59, 2 horas seguidas de tarifa intermediária. Quando o relógio completa 18 horas, dá outro salto na tarifa e estamos então no horário de ponta, que é de 18 até as 20h59. Né? Então, quando o relógio marca 21, volta para o horário fora de ponta e segue assim até o dia seguinte. Seguindo aqui, nós temos o exemplo da Light, do Rio de Janeiro, que é o inverso da Bahia. Enquanto na Coelba o horário intermediário ele ocorre todo antes do horário de ponta, na Light vai ocorrer todo depois do horário de ponta. Então a gente vai ver aqui das 0 horas até as 17h29, o horário fora de ponta. Quando o relógio marca 17h30, dá um salto triplo. A tarifa vai do fora de ponta direto para o horário de ponta. Então vai das 17h30 até as 20h29. Quando dá às 20h30, a tarifa reduz um pouco, né? Dá uma leve reduzida aí para o horário intermediário. E esse horário intermediário vai das 20h30 até as 21h29, certo? Aqui está na frente, né? Mas dá para você entender, vai até as 21h29. Às 21 vai até as 22h29, melhor dizendo. Às 22h30 volta de novo para o horário fora de ponta e segue assim até o dia seguinte. Aqui você percebe que a concessionária ela tem uma liberdade para alocar o horário intermediário. E essa liberdade ela pode fazer dessas formas. Eu estou trazendo esses exemplos ilustrativos. Eu queria trazer mais um exemplo que é da CEMAR, né, da Equatorial Maranhão. Esse exemplo ele é particular, por quê?
a gente viu que até agora o horário intermediário ele totalizava 2 horas em um dia. E na SEMAR a gente vai ver que totaliza 3 horas. Então é aquela regra que a gente falou, pode totalizar 2 ou 3 horas no dia, certo? Então a gente observa aqui que da meia-noite até as 15h59 a gente vai ter horário fora de ponta, a tarifa mais baixa. Quando o relógio marca 16 horas, passa para o horário intermediário, vai passar 2 horas seguidas no horário intermediário, das 16 até as 17h59. Quando dá 18 horas, passa então para o horário de ponta, que é a tarifa mais alta, e vai passar 3 horas no horário de ponta, né, de 18 até as 20h59. Quando dá 21 horas em ponto, temos novamente um horário intermediário. Vamos ter 1 hora de horário intermediário, né, de 21 a 21h59. E às 22 horas a gente vai ter horário fora de ponto. Vai seguir assim até o dia seguinte. Eu imagino que tenha ficado claro, bastante claro, né? Trouxe aí exemplos bem ilustrativos do horário intermediário, mas se você ainda tiver alguma dúvida, pode deixar abaixo, que eu vou tentar tirar essa sua dúvida. E aí eu queria trazer aqui uma ressalva sobre a baixa tensão, né? A grande maioria está na tarifa convencional. Então, na tarifa convencional não há postos horários. Então, se você for uma rede de lojas, né, e tiver aí uma unidade em baixa tensão, muito provavelmente essa unidade não vai ter postos horários. Então, aqui a gente observa também um erro muito comum até em faculdade de engenharia elétrica. Às vezes tem professores que se confundem com isso. Qual é a confusão aqui? Ele acaba falando como se o horário de ponta ele servisse também para nossa casa. Então, na nossa casa, 99% das vezes não vai ter horário de ponta. Por que eu digo isso? Porque a tarifa convencional ela é escolhida de forma compulsória. Então, quando você pede a conexão, faz a solicitação de conexão da energia da sua casa, da sua residência ou da sua loja que está em baixa tensão, se você não informar nada, não disser que quer ser faturado impostos tarifários, né, impostos horários, você vai ser colocado de forma, como regra geral, na tarifa convencional. Que a tarifa convencional não tem impostos horários. Ele é a mesma tarifa, qualquer dia, qualquer horário. Vai ser sempre a mesma tarifa. E aí, você pode optar pela tarifação de impostos horários, certo? É o que as concessionárias chamam aí de tarifa branca. Pode ser vantajoso, pode não ser. Vamos olhar mais para frente. Então, para você ver aqui uma comparação na baixa tensão, eu trouxe aqui uma comparação dos postos tarifários, das tarifas que a gente vai ter em cada posto tarifário. Então, nesse caso, eu peguei aqui um exemplo da Equatorial Maranhão. A gente vai ver aqui, de verde, a gente vai ter a tarifa convencional, que a gente vê aqui que é a mesma tarifa a qualquer hora do dia. Inclusive, eu botei aqui no gráfico de linha. Então, 1 da manhã, 17 horas, 19 horas, 22 horas, vai ser a mesma tarifa. Não tem horário de ponta nem intermediário. E aqui eu trouxe esse gráfico para você tentar ver realmente a relação entre ser tarifado em postos horários e ser tarifado na tarifa convencional. Onde que você vai ver isso? A tarifa convencional ela é um pouco mais alta que o horário fora de ponta. Então você vê isso aqui, né? A barra da fora de ponta ela termina antes de chegar na convencional. Então na convencional ela é mais cara. Quando chega aqui o horário intermediário, ele já ultrapassa a tarifa convencional. E o horário de ponta também, né? Praticamente aí mais que o dobro que a convencional. Então, para você optar pela tarifa branca, né, por ser faturado impostos horários tarifários, você tem que calcular muito bem, né? Porque se você tem uma loja que ela fecha às 18 horas,
Então ela não vai entrar no horário de ponta. No horário de ponta vai ser o consumo bem mais baixo. Então, de repente, pode valer a pena, como seu maior consumo é no horário fora de ponta, pode ser que você seja faturado de uma forma mais barata, menos onerosa, na tarifa branca, né? O que é a tarifa branca é ser faturado por postos tarifários, do que a convencional. Porém, se você é um shopping que muito difícil ter um shopping em baixa tensão, mas de repente se a sua loja ela fecha 22 horas, né, ela vai ter um consumo cheio aqui no horário de ponta, pode ser que fique mais caro, pode ser que a convencional seja mais barata. Para isso você precisa calcular, certo? Cada caso é um caso, não tem uma regra geral. De vez em quando, eu estou dando consultoria, chega, o cliente fala, Breno, o que é melhor colocar na tarifa branca ou na convencional? Eu sempre falo, depende, tem que calcular, tem que ver caso a caso. Tem casos que a convencional vai ser mais barata, tem casos que a tarifa branca vai ser mais barata. Tem que ver qual é o perfil de carga da sua loja. E por que os postos tarifários são importantes? Você já deve ter percebido, né? Para reduzir a necessidade de investimentos no sistema elétrico, que quando você reduz esse investimento, você reduz também a tarifa da conta, você evita de aumentar a conta de energia. Então a conta de energia ela já está muito cara, gente. Já está muito cara. Então se você não tem os postos tarifários, você aumenta o investimento e aumenta mais ainda a conta de energia. Aí ninguém aguenta. Por conta também da modicidade tarifária. Esse é um termo que eu ainda não falei até agora, mas de repente alguém da área jurídica, né, que esteja assistindo pode já saber o que é, mas o que é a modicidade tarifária? É justamente a gente ter tarifas justas para cada um. Então, eu estou falando aqui diretamente com consumidores de energia, com quem paga a conta de energia. Mas o setor elétrico ele é composto também pela distribuidora de energia, por quem faz a transmissão de energia e por quem gera a energia. Então, cada um desses tem custo que é pago pela conta de energia que a gente paga. Então, a gente paga a conta de energia para a companhia de energia, a companhia de energia vai arrecadar todo o custo que todo mundo teve e vai repassar esse custo para quem transmitiu energia para ela e para quem gerou, entendeu? Então, a modicidade tarifária ela vai trazer tarifas mais justas para cada um. Então, por exemplo, se a gente tem horário de pico ali, que é onde você tem uma maior utilização das linhas de transmissão e distribuição, é justo remunerar mais a distribuidora e a transmissora por conta disso, entendeu? Então, quando você bota o posto horário de ponta, você está ajustando também a modicidade tarifária, porque aí quem está consumindo mais no horário de ponta vai pagar mais do que quem não está consumindo, entendeu? Então acaba trazendo uma tarifa, deixando a tarifa um pouco mais justa. Quem está exigindo essa quantidade de infraestrutura acaba pagando mais do que quem não está demandando isso, né? Então também outro ponto é que se você entender isso, é possível identificar oportunidades na conta de energia, certo? Então, já dá para você ter bastante ideia. Acho que se você chegou até aqui, você já deve estar borbulhando aí muitas ideias de como pode chegar lá na sua empresa e economizar energia, né? Porque agora que você sabe onde que é mais caro, como funciona os postos tarifários na sua conta de energia, você vai saber agora o que fazer para reduzir, certo? E como identificar oportunidades. O custo da energia, para você identificar oportunidades, você tem que entender como é o custo da energia. E aqui eu trago uma fórmula bem simples. Você não precisa ser mestre em cálculo, você não precisa ser muito bom em matemática para identificar essa oportunidade que eu vou lhe mostrar agora. O custo da energia, ele é a energia que você consome vezes a tarifa. Então, se a tarifa aumenta, se chega no horário de ponta e a tarifa aumenta, mesmo que sua energia seja a mesma, o custo também vai aumentar, certo? Então, para você reduzir seu custo, você tem duas possibilidades.
reduzir a energia ou reduzir a tarifa. É muito simples, né? A teoria é muito simples, só que aqui entra muitas oportunidades que você poderia ter, né? E para isso a gente precisaria de uma série inteira de vídeos para lhe explicar. Mas eu queria trazer aqui um resumo, um pouco do que pode acontecer, né? Então, de que forma você pode reduzir a energia? Fazendo o que a gente chama de retrofit. O que é o retrofit? Trocar equipamentos ou máquinas atuais por outros que consomem menos energia. Então, um exemplo, você tem um sistema de central de ar no seu shopping e que tem uma necessidade ali de 500 TR de potência de refrigeração, né? E isso vai consumir, um exemplo aqui, um exemplo numérico, né? 30.000 kWh vai ser esse consumo. Se você achar um outro ar-condicionado de 500 TR também, né, que vai refrigerar da mesma forma, mas que consuma apenas 20.000 kWh, você vai reduzir a energia, vai reduzir sua conta, né, fazendo o retrofit. Mas claro, para você fazer isso, tem um investimento nesse novo maquinário. Então, isso é uma conta que tem que fazer. Esses 10.000 kWh que vai reduzir, em quanto tempo vai pagar esse investimento? Também reduzindo os desperdícios de energia. Como pode reduzir? Por exemplo, no setor administrativo da sua fábrica, fica ar-condicionado ligado sem ter ninguém? É uma oportunidade. É uma energia que está sendo desperdiçada. Porque energia útil é aquela que está sendo utilizada para alguma coisa, né? Para algo que vai lhe trazer retorno. Mas se você tem uma sala que não tinha ninguém e está lá o ar-condicionado troando lá, né? Como fala aqui na minha terra, 24 horas, rapaz, vai vir a conta mais cara mesmo. Então, se você começa a desligar o ar-condicionado no momento certo, a luz, né? A iluminação, desliga no momento certo, né? Só liga quando for utilizar, você também reduz a energia. Aqui também pode ocorrer a possibilidade de você investir em tecnologia, né? Então, um exemplo simples, acontece muito em condomínios, em área comum. Você coloca ali um sensor de presença, e aí quando passa alguém, ele liga a energia. Quando a pessoa sai, ele desliga, né? Liga a luz, né? Quando a pessoa passa, desliga. Então, isso é uma forma de reduzir desperdício com investimento. Tem alguns investimentos também mais elaborados, né, que talvez você que usa uma potência de ar-condicionado muito grande, já deve ter recebido, que são alguns sensores que coloca ali no ar-condicionado para poder identificar a necessidade de reduzir a temperatura ou aumentar a temperatura do ar-condicionado, né, ligar e desligar nos horários que precisa. E essa gestão ali do ar-condicionado reduz também o consumo, certo? E também você pode reduzir a produção. Então, você está numa fábrica. Vamos supor que a produção na sua fábrica, no horário de ponta, a produção está mais cara do que a tarifa de energia no horário de ponta. Então, de repente, pode ser interessante reduzir a produção nesse horário, né? Mas claro, tem que se levar tudo em conta, né? Breno, mas eu prefiro pagar mais caro nessa produção, esse horário por conta de outros fatores, por conta de marketing, por conta de utilizar a mão de obra. Aí fica a critério de vocês, né? Mas eu estou mostrando para vocês aqui quais são as possibilidades que vocês têm. Também você pode reduzir o custo da sua conta de energia, reduzindo tarifa. Como seria isso? Um exemplo, deslocando o consumo de ponta para fora de ponta. Então, por exemplo, aquele mesmo exemplo da fábrica que eu dei, né, de reduzir a produção no horário de ponta. De repente, se você não tem a possibilidade de reduzir a produção, mas você pode fazer o seguinte: imagina que uma fábrica ela começa a produção às 14 horas e vai até às 20 horas, né? Então, se você tem das 14 às 20, essa produção ela passa pelo horário de ponta,
que é um horário muito caro. Então, de repente, será que não é viável pegar essa produção, começar mais cedo? Em vez de começar às 14, começa às 7 da manhã. Ela começa às 7 da manhã e vai ali até às 15 horas, 16 horas, por exemplo. Você vai ter a mesma produção, porém o seu consumo, a sua conta de energia vai ser menor, né? O seu consumo vai ser o mesmo, o consumo de energia vai ser o mesmo, mas você não vai estar consumindo ali no horário de ponta. Então, você deslocando a sua produção de horário para o horário fora ponta, você reduz bastante a sua conta de energia. Tem uns estudos que a gente fez em alguns estados que a gente viu que o horário de ponta, na linha final, já com todos os impostos, ele acaba sendo 20 vezes mais caro do que o horário fora ponta. Isso em alguns estados, vai variar de estado para outro. Então, o que isso quer dizer? Se você reduz 1 hora de consumo no horário de ponta, é a mesma coisa que reduzir 20 horas de consumo no horário fora de ponta. Então, assim, esse deslocamento de consumo de fora de ponta para fora ponta vai lhe trazer um retorno muito alto, né? Mas tem que calcular, tem que ver o impacto que vai ter na produção e o impacto que vai ter na conta de energia. Um outro ponto também que eu até já adiantei é o gerador a óleo diesel no horário de ponta. Então, trazendo aqui em reais por quilowatt-hora, se você tem um gerador a diesel que ele consome cerca aí de 1,50 por quilowatt-hora, mas o seu horário de ponta, com os impostos, tudo está dando R$2, sai mais em conta você colocar um gerador a diesel no horário de ponta do que deixar consumindo horário de ponta normalmente. Então, você colocando isso, você vai ter uma economia de 50 centavos por quilowatt-hora, nesse exemplo. Esses 50 centavos pode chegar a R$10.000 de economia, R$30.000, dependendo do tanto que você consome, né? Da quantidade de consumo, certo? Aí aqui também você tem que fazer a conta. O investimento de compra de um gerador a diesel, né? E essa economia que eu vou ter no horário de ponta, quanto tempo que eu vou reduzir, que eu vou pagar esse investimento? Isso tudo tem que colocar no papel, mas eu já adianto para vocês, 90% dos casos vale a pena. Energia solar fotovoltaica, né? Está em alta a energia solar fotovoltaica, e de repente vocês podem ter essa dúvida, Breno, em vez de colocar gerador óleo diesel, eu posso colocar placa solar para reduzir esse consumo, né, essa tarifa no horário de ponta? Porque aí, ao invés de pegar da rede, eu vou pegar da placa solar. É como se fosse um gerador a diesel, né? Inclusive, as placas fotovoltaicas, elas são conhecidas também como gerador fotovoltaico, porque elas geram energia. Mas não é muito simples assim, porque energia fotovoltaica, energia solar fotovoltaica, ela gera energia quando tem sol. E você viu que o horário de ponta, ele é majoritariamente que horas? À noite, quando não tem sol. Então, você não vai conseguir reduzir o seu consumo no horário de ponta, a não ser que você coloque um banco de baterias. Então, se você colocar energia solar fotovoltaica junto com um banco de baterias, ele vai gerar durante o horário fora de ponta, vai armazenar no banco de baterias, né? E aí o controlador do banco de baterias, ele vai injetar essa energia na sua indústria no horário de ponta. Então, quando der horário de ponta, ele vai injetar essa energia lá, você não vai consumir o horário de ponta da rede. Então, nesse caso também, você vai ter um ganho, né? Aí, aqui você vai ter que fazer um estudo, vai ter que ver o que sai mais em conta, né? Porque o gerador a diesel, geralmente, ele é mais barato, né? Para isso, só que ele também tem um custo, né? Um investimento menor, mas ele tem um custo ali na utilização dele, que é um custo menor do que o horário de ponta, mas ele tem um custo. Na maioria dos estados, compensa. Alguns estados acabam não compensando, né? A gente está fazendo um estudo no Ceará, que ele tem uma tarifa de ponta um pouco menor. Teve alguns casos que o gerador óleo diesel era mais caro do que a tarifa de ponta no Ceará. Mas isso, né, também com ICMS mais baixo.
Então, com o aumento do ICMS que vai ter esse ano, pode ser que volte a compensar lá no Ceará, certo? Então, voltando aqui para o gerador fotovoltaico, quando você coloca o gerador fotovoltaico com banco de baterias, você teoricamente não gasta nada para usar essa energia, porque ele está pegando do sol a energia, ele não está consumindo ali um combustível, né? Então, energia solar fotovoltaica, ela vai ser um investimento bem maior, principalmente com banco de baterias. Banco de baterias é caro, né? Mas de repente pode trazer um retorno financeiro. Você está utilizando dessa forma para o horário de ponta. E onde as pessoas mais erram nisso que eu estou te ensinando? Não conhecem os postos tarifários e não entendem como funciona. Comenta aqui embaixo se você já conhecia como funcionavam os postos tarifários e as oportunidades que você poderia ter apenas conhecendo eles. Então, eu já vi muita gente que não entende como funcionam os postos tarifários e acaba tentando reduzir de uma forma não muito eficiente. Então, por exemplo, reduzir a produção pela manhã, que é um horário fora de ponta. Então, se conhecesse os postos tarifários e quisesse reduzir a produção para economizar energia, reduziria que horas? No horário de ponta. Então, é muito importante você sair daqui sabendo disso, para você não cometer esse erro. Outro erro, menospreza o custo do posto tarifário mais caro. A pessoa, às vezes, vê a tarifa lá da concessionária, está lá, R$ 1,20. R$ 1,20 está mais barato do que pagar R$ 1,50 por quilowatt-hora no diesel. Só que tem um detalhe, aquela tarifa que você vê na concessionária de energia, ela é sem imposto. Quando você inclui o imposto, ela vai para R$ 1,70, R$ 2,00, entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa menospreza o custo desse posto tarifário mais caro, né, que é o horário de ponta. Então, é sempre bom fazer conta, sempre bom calcular, né? Onde você vai conseguir oportunidade? Você vai calcular para encontrar esses locais. E também tem aqueles que até entendem como funciona, mas não sabem o que fazer. Então, já aconteceu. Breno, eu sei que o horário de ponta é o horário mais caro, mas o que eu posso fazer? Eu não posso fechar minha loja nesse horário, ou então eu não posso fechar meu shopping nesse horário à noite, onde tem a maior quantidade de vendas e tal. Então, o que eu faço? De repente, você tem aquelas opções que eu acabei de dar, né? Colocar um gerador a diesel, um banco de baterias, até a tecnologia, né, do ar-condicionado, né? Tem algumas tecnologias de ar-condicionado que você consegue reduzir o consumo nesse horário da noite, né? Tem algumas centrais de ar que elas são daquele tipo chiller, né? Muitos de vocês devem conhecer, né? Mas só para vocês entenderem, né, o tipo chiller é do tipo torre refrigerada. Então ele acumula de acumulação térmica, né? Então ele tem uma torre de água que ele vai gelando essa água no horário fora de ponta. Ele vai gelando essa água e é essa água que vai tendo a troca térmica, né, com a central de ar para poder fazer o ar condicionado lá do shopping. E aí, quando dá no horário de ponta, que é a tarifa, a maior tarifa, o que consome mais nesse tipo de ar condicionado? São os compressores, né? É o que está refrigerando essa água. Então, no horário de ponta, você já está com essa torre de água refrigerada, você desliga os compressores, que aí reduz muito a energia consumida, e deixa ligado somente ali o fan coil, né? Somente o ventilador. E aí, como a água gelada está ali na torre, ela vai estar refrigerando, vai estar tendo a troca térmica ali com o ar-condicionado e vai continuar refrigerando durante as 3 horas de ponta. Até vai esquentando a água, né, durante esse período, mas você vai conseguindo ter um conforto térmico durante esse horário de ponta com um consumo lá embaixo. Então também é uma opção para reduzir, para encontrar oportunidades conhecendo os postos tarifários. Então, tem gente também que fica confuso sobre as diferentes propostas recebidas, né? Então a pessoa recebe uma proposta de gerador a diesel, uma proposta de energia solar e tal. Gente, energia solar tem bastante empresa no mercado, né? E qual é o problema quando você tem muita empresa no mercado?
você tem muita empresa boa, mas vai ter muita empresa que não é tão boa assim, né? Então, de repente, até uma empresa que saiba ali como reduzir a conta de uma casa, mas não vai saber como reduzir da sua indústria. Então, você precisa conhecer, né, como fazer isso, como calcular, para poder saber se a proposta está certa. Já teve uma vez, gente, que eu vi uma proposta de energia solar fotovoltaica, que o cara, no meio das contas lá, estava considerando que tivesse gerando energia no horário de ponta, né? E aí vem cá, mas você está me dizendo aqui que está gerando no horário de ponta. Aí o cara desconversou e tal, mas no fim das contas, por que aconteceu isso? Porque a empresa não tinha essa expertise com a indústria, certo? Então, você tem que tomar muito cuidado, né? Você vai receber muitas propostas de energia solar, pode receber também de banco de bateria, de várias outras propostas de gerador a diesel, e aí você tem que conhecer as tarifas, tem que fazer as contas, calcular cada proposta, para poder saber qual o retorno que cada uma vai dar para tomar sua decisão. Então, isso aqui que eu estou ensinando a você é para lhe ajudar a tomar decisão, né? E onde as pessoas mais erram também é não conhecer as novas tecnologias para oportunidades em postos tarifários. Então, isso que eu estou falando de banco de baterias, até uma tecnologia antiga, né? Até já tem bastante tempo, mas somente agora ela está começando a trazer um retorno financeiro aceitável, né? Então, antes bateria era muito caro e acabava não trazendo retorno. Hoje não, já tem baterias que duram mais tempo e que o investimento acaba sendo menor e está reduzindo a cada dia mais, né? Também tem um assunto que está começando aí no mercado, que é o hidrogênio verde. Então, esse hidrogênio verde, né, só para deixar assim bastante resumido para você, ele funciona também como uma espécie de bateria, certo? Então, de repente você pode dar uma pesquisada aí, né? Nos próximos anos vai ser mais uma possibilidade que você vai ter de reduzir sua conta com o hidrogênio verde. Hoje ainda está muito em fase de pesquisa, né? Já tem algumas operações, né? Já tem plantas operacionais funcionando, né? Aqui no Brasil, mas ainda está muito nessa fase embrionária, mas tem muito a crescer, certo? Então, gente, chegamos finalmente aqui à finalização da nossa aula. Eu espero que tenha sido bastante claro. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí embaixo, né? Eu quis trazer aqui um pouco sobre como funciona a conta de energia, né? Você vê como é um assunto muito extenso, né? Que eu só trouxe um elemento da conta, que são os postos tarifários, né? Tem vários outros elementos, mas você vê que conhecendo isso, você já consegue encontrar oportunidades e reduzir a sua conta de energia, que afinal é o que muita empresa quer. Imagina você na sua indústria reduzindo aí até 20% na sua conta de energia apenas com isso aqui que eu te ensinei, e com isso você consegue aumentar a sua margem de lucro até deixar o seu preço do seu produto mais competitivo, né? Então isso é o que todo mundo quer. Então, se você quiser mais dicas, me siga, né? Se for no YouTube aí, marque o sininho para você receber notificação quando vier novos vídeos, viu? E o meu intuito aqui é tentar ensinar vocês, tentar mostrar para vocês como funciona a conta de energia e assim vocês terem uma gestão mais efetiva do seu custo, da sua despesa de energia. Eu sei que muita gente que paga a conta de energia, né? Muita indústria, muita loja, né? Muitos shoppings que pagam sua conta de energia, não é uma pessoa especialista na área. Às vezes não é nenhum engenheiro eletricista, e por isso que eu estou aqui tentando explicar de maneira clara para você que não é engenheiro eletricista entender. De repente você é um gerente de contas, a gente começar a formar em administração, mas você vai entender dessa forma também. Beleza? Pois, gente, é isso aí. Qualquer dúvida, deixem abaixo e até o próximo vídeo.